Olá, esse é o Protocolo Domus, Domus de casa, e é em casa que eu queria falar com vocês sobre um tema que chamei de Fora de Órbita. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, verso 21. E o texto diz assim pra gente, ó. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Esse é o momento onde homens caminhavam numa estrada e eles estavam enfrentando uma crise de fé. E nos dias de hoje nos deparamos ainda com pessoas dentro desse cenário de uma crise de fé, onde eles estão fora de órbita, onde encontramos pessoas em que a esperança da sua trajetória elas foram perdidas. E esses homens aqui são reais ainda hoje. Nos parecem conosco, se parecem conosco ainda hoje. O Senhor Jesus Cristo havia sido crucificado na sexta-feira. Houve a sexta-feira de toda aquela agonia, o sábado do silêncio. E aí chegamos no domingo, onde o túmulo está vazio e o Senhor ressuscitou. E encontra esses dois discípulos no caminho de Emaús. E os discípulos ali estavam comentando e tristes o que havia acontecido, até que o Senhor Jesus aparece para eles e diz: olha, o que é que vocês estão comentando? E ali um dos discípulos, no texto, é dito que ele, olha, o Senhor não sabe o que é que aconteceu. E eles não reconheceram o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que os olhos daqueles homens foram fechados para que eles não reconhecessem. E lá na frente, talvez a gente vá perceber que isso, de repente, tem um porquê dos olhos daqueles homens terem sido fechados. Mas o Senhor Jesus Cristo pergunta a eles: olha, por que vocês estão comentando isso? O que é que aconteceu? E aí, um dos discípulos, chamado Cleopas, no verso 18 do capítulo 24, diz assim: olha, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Você é o único que ignora os fatos estão gritando para a gente. E as ideias que foram pregadas, elas não correspondem aos fatos, elas não parecem corresponder mais aos fatos. E o tempo não para, já é domingo. Os fatos gritavam e golpeavam a fé daqueles homens. A morte do Senhor Jesus Cristo era o que aqueles homens haviam se pegado. Nosso Mestre morreu. Os fatos estão gritando e golpeando a nossa fé. O nosso Mestre se foi. E o texto continua a ponto de que no verso 21 é dito para a gente assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Nós esperávamos que ele fosse o Messias, a solução, mas ele morreu. A nossa esperança se foi. Nós esperávamos, nós acreditávamos e ele se foi. A ponto que é chegado no verso 25 dessa história do caminho de Emaús. E o Senhor Jesus diz a eles assim: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí o Senhor Jesus, ele começa a falar do Antigo Testamento desde Moisés e explicando para aqueles homens os sinais que vinham sendo anunciados desde outrora. E eu acredito que os olhos daqueles homens foram fechados para que chegasse nesse momento aqui. E o Senhor Jesus, olha, deixou apresentar a doutrina para vocês, deixou apresentar a palavra a vocês. Queridos, às vezes nós somos golpeados, a nossa fé é golpeada, entramos numa crise de fé, porque nós não conhecemos a Deus de verdade, porque nós não conhecemos a sua palavra, ou porque nós esquecemos de meditar nela, ou não mais refletimos nela. E aí somos destruídos, e a nossa fé é golpeada, e a nossa esperança se esvai. Mas é preciso refletir e meditar. O Salmo 1 diz para que a gente dia e noite
Medite na voz, na palavra do Senhor Deus. Queridos, naqueles dias, Jerusalém gritava para aquele povo, para os cristãos, dizendo: olha, Deus abandonou vocês. A esperança de vocês foi morta na cruz na sexta-feira. E já é domingo. Queridos, o final da história do caminho de Emaús, aqueles discípulos, no final de tudo, eles reconhecem o Senhor Jesus. E logo em seguida, quando os discípulos percebem que ali era o Senhor Jesus desaparece. Mas eu lembro a vocês que o Senhor Jesus desapareceu tão somente dos olhos carnais daqueles discípulos, porque o próprio Senhor Jesus nos prometeu estar conosco todos os dias. Seja o caminho que for para Emaús, para a sua casa, para o seu problema, ou de uma outra questão qualquer, o Senhor está no caminho conosco. E até por isso que o seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus te abençoe. Lembre-se, Ele vive, mantenha sua esperança de pé.